Aí. Boa tarde, pessoal. Tá gravando. Vamos que vamos, tá bom? Boa tarde, professor. O senhor quer que transmita? É bom, né? É bom para ajudar. Tá de Então tá volta, bom. Pamela? Você teve mal? O que houve contigo? Eu fiquei doente uma semana e a aula de terça-feira tá batendo com o horário da minha outra aula. Então não consigo assistir. De quarta-feira e terça também. Aí Tá fica muito bom, vamos difícil. que vamos então. Vou colocar aqui a Vamos lá, prova. vai transmitir então. Vamos lá. Já bateu, já. 26 com 8, 34 menos 3, 31. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui tudo. Ah, é na 5, tá? O pessoal que estava com dificuldade de entrar, conseguiu entrar? Tô vendo aqui que tinha um pessoal que estava com dificuldade, né? Todo mundo conseguiu entrar? Professor, Ó, tem tem um uma pessoa. pessoal. Professor? Oi, Professor? diga. Oi, Joelma, tudo Pode falar. bem? Tem um pessoal lá do grupo dizendo que não está conseguindo entrar. Ana Vitória, o pessoal que sempre faz a aula. Não estou entendendo. O que será que é? Sei, professor. Pedi para eles tentarem de novo, né? Desconecta, conecta de novo para ver se vai. Nós entramos Normalmente é normal. isso. Vou avisar lá elas. Vamos esperar para ver se eles conseguem. Tá bom. Eu acabei de entrar agora de outro celular. Posso começar, pessoal?
Então tá, vamos lá. Questão número 5. Linda questão. Pode ler o texto, por favor. A aviação e o rádio nos aproximou. A própria natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhares de pessoas pelo mundo afora. Milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que podem me ouvir, eu digo: não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de retornar ao povo. E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. Aqui em cima, ó, exibido pela primeira vez em outubro de 40, o filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin, faz uma crítica a um projeto político vigente na época. Observe abaixo o fotograma de uma cena do filme e o discurso apresentado no seu final. Vamos lá. Identifique o projeto político ideológico criticado e apresente duas características de seu projeto que se oponham aos ideais defendidos no discurso final. Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde. Estamos... Bom, eu já falei para vocês, vou repetir. Esse ano são os 90 anos da chegada de Hitler ao poder. 1933, 2023. Exatamente 90 anos depois que Hitler se tornou chanceler. Chanceler quer dizer chefe de governo. E também são 100 anos, 1923, 2023, 100 anos do Putsch de Munique. Putsch quer dizer golpe. Há 100 anos atrás, Hitler tentou tomar o poder e foi derrotado. Acabou preso. E na cadeia escreveu Mein Kampf. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar alguém ler o chat, tá bom? Pode ler. Depois eu comento mais. O professor, a Júlia Braga respondeu que o projeto político ideológico é o nazismo. A Juliana escreveu: o projeto político ideológico criticado pelo filme O Ditador é o nazismo. Ana Vitória Venâncio: o projeto político ideológico que está sendo criticado é o nazismo. Ana Carolina: nazismo, ditadura militar e nacionalismo. Vitor Novo: o projeto político criticado é o nazismo. Defendia o militarismo e o uso das forças armadas junto à existência do Estado totalitário. O Felipe Calixto respondeu que o projeto político descrito no texto é o nazismo, e duas das características do mesmo que se opõem ao texto, que valem a pena ser citadas, são a repressão violenta aos opositores e a falta de liberdade,
com a população sendo vítima de um regime opressor e autoritário. A Mirella Croaré respondeu letra B, militarismo e culto ao chefe. A Luísa Costa, características, militarismo e totalitarismo. E Giovana Borges, o nazismo é a ideologia criticada, que tem como características o autoritarismo e a restrição das liberdades individuais. Juliana Salvador, o projeto político e ideológico criticado pelo filme Ditador é o nazismo e duas principais características desse regime é a existência de um governo totalitário e intervencionista e a restrição das liberdades individuais. O Breno perguntou se poderia colocar nazifascismo ou não. Não, é uma coisa ou outra, né? Nazismo. Eu coloquei nazifascismo também. Perderia ponto, entendeu? Ganharia pouco, entendeu? Aí a Ana Vitória respondeu que duas características se baseava em ideais etnocentristas eugenistas e defesa do militarismo e uso das forças armadas como arma para impor uma ditadura. Aí a Júlia Braga respondeu, letra B, este regime tinha como característica o nacionalismo, o antissemitismo, preconceito contra os judeus e o uso abusivo do poder militar. É isso. Acabou? Acabou. Tem o meu ainda. Eu coloquei que o Charles Chaplin critica o nazifascismo vigente na década de lançamento do filme. Nesse sentido, esses regimes opunham-se ao pensamento crítico e às liberdades políticas, de expressão e de pensamento. Nazifascismo dá uma ideia de junção já na guerra. Se botasse assim, os regimes totalitários de Mussolini e Hitler. Mas eles não aceitaram. Na época, eles aceitaram nazifascismo, entendeu? Professor, boa noite, desculpa. Eu acabei colocando. Vamos conversar, olha só. Eu estou colocando algumas aulas novas na enquete. Vocês até votaram outro dia em Oriente Médio. Mas também tem nazismo e fascismo, que é uma aula grande, entendeu? Vamos conversar. Jéssica, qual é o pico aí? 38. Hã? 38. Ah, tá. Tirando nós três, né? Na verdade, 36. É porque a Pâmela está apresentando. 36 mais 6, 39 já. Ah, não, tá bom, vamos lá. Pessoal, vamos aproveitar essa segunda-feira para trabalhar bem esse tema, aprofundar. Fascismo é uma coisa, nazismo é outra. O fascismo veio primeiro e chegou ao poder primeiro, em 22, com Mussolini. O nazismo, ele só chega ao poder em 33. O fascismo é a mãe de todos. Por quê? Porque tem vários tipos de fascismo. Tem o fascismo português, que é o salazarismo. Tem o fascismo espanhol, que é o franquismo. Tem o fascismo brasileiro, que é o integralismo. E tem o fascismo italiano, que é o fascismo de Mussolini. Então, o nazismo é um aprofundamento do fascismo. Vamos conversar. O fascismo, ele é expansionista. Para ser expansionista,
ele tem que ser militarista, defendendo a ideia de nacionalismo. Então, essas são as 3 características mais fáceis do fascismo. Expansionismo, queria trazer Roma de volta. Militarismo, através da força. E nacionalismo, a ideia de nação. 1, 2, 3. Expansionismo, militarismo, nacionalismo. 3. As 3 faces. Na economia, ele é antiliberal, porque ele defende o intervencionismo estatal. 4. E na política, ele é totalitário. Totalitarismo, ele é antidemocrático. 5. Ele defende que o Estado controle a sociedade, como no absolutismo. Então já temos 5. Expansionista, militarista, nacionalista, 3. Intervencionista, 4. Totalitário, 5. A única difícil é a 6, corporativismo, que o Estado é o árbitro das relações sociais. Não pode ter greve, não pode ter luta de classe. Chama-se corporativismo. O Estado é um corpo que une as classes. O nazismo é a mesma coisa. O Hitler, ele não é igual ao aluno de pré-UERJ. O Hitler colou. É sério, ele colou do Mussolini. Quando ele estava preso em 23, há 100 anos atrás, ele fez um livro chamado Mein Kampf. E ele pegou essas 6, vou repetir: expansionismo, militarismo, nacionalismo, intervencionismo, totalitarismo, corporativismo, e o Hitler, ele acrescentou mais 2, que é a superioridade racial, 7, e a teoria do espaço vital, 8. Vocês que são de humanas, na Alemanha é uma só. Chama-se noção. Só um minutinho. Eu vou escrever. Chama-se noção. Ué. Peraí, eu vou escrever aqui. Mensagens na chamada. Foi. Noção, eu vou escrever, porque às vezes você não sabe, né? Noção de Liebesraum. Peraí, estou digitando. Liebesraum. Foi. Bruno Oliveira, unipartidarismo está dentro de totalitarismo, tá? Mas está certo. Sim, Matheus, pode dizer isso, sim. Mas vamos lá. Deixa eu explicar. Porque, às vezes, na prova de humanas, vem noção de Liebesraum. É que, para facilitar a aula, dividiu em 2. Mas, na verdade, é uma coisa só. A teoria do espaço vital e a teoria da superioridade racial
vem da mesma noção de Lebensraum, que é o seguinte: se eu sou o maior, o melhor, o mais forte, o mais inteligente, teoria da superioridade racial, eu tenho direito a um espaço maior, teoria do espaço vital. Não vão perguntar para vocês o que é a noção de Lebensraum, que é muito difícil, né? Mas às vezes pode ter dentro do texto, entendeu? Então o Hitler, ele copiou as teses fascistas, sim, porque em 22 o fascismo chegou ao poder. Então Hitler, empolgado, em 23, tentou tomar o poder e foi preso. 1, 2, 3, Hitler no xadrez. Cana. Só que ao invés de darem uma vassoura para ele, um martelo, sei lá, uma enxada, ele ficou de bobeira. E de bobeira, ele acabou fazendo um livro, Make-up. E esse livro, Make-up, na verdade, ele diz tudo o que o Hitler vai fazer, que é uma cópia do fascismo, com essas duas coisas, essas duas bombas, né? Que são o racismo e o espaço vital. Ok? Tudo bem? Gostaram do resumozinho? Ô, Jéssica, eu vi 37 aí, mas subiu um pouco isso, não subiu? Chegou a 41. Aê! Aê! Aê, 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 aê. Pessoal, meia horinha de intervalo, vamos fazer a Segunda Guerra Mundial para treinar conteúdo, reflexo. Eu sei que vocês vão, Segunda Guerra, múltipla escolha, mas não, são muitos conteúdos, entendeu? Ô, Jéssica, ô, Thais Maria, reposta aqui na aula o link da aula de Segunda Guerra, que vai ser uma experiência importante para vocês. Quem é de psicologia vai para biologia, mas quem não é melhor do que ficar vendo novela repetida. É, sério. Pode mudar para 6? Professor, o Bruno perguntou aqui. Sempre vejo o nazismo associado à figura masculina. Existe alguma representação feminina nazista? Olha, tinha na juventude feminina, na juventude hitleriana tinha, mas a mulher, ela, na verdade, não tinha muita importância, porque tem até discursos, né, onde o Hitler fala que o poder é uma mulher frágil, que deve ser controlada. Então, tem, mas não tinha importância, entendeu? Não tinha proeminência, entendeu? Era a função de reprodutora mesmo, entendeu? O nazismo é machista. Uma boa, Pedrão. Mandou bem. Fugiu do status quo dos professores. Vamos lá. Pode ler, professor? Pode sim. Essa questão é muito boa, é uma clássica da UERJ. No século XVIII, durante a Revolução Francesa, Saint-Domingue, uma pequena colônia na América Central, rebelou-se contra sua metrópole, dando início à luta pela independência do Haiti, em um processo diferente daqueles que ocorreram nas demais colônias do continente americano. Aponte uma proposta da Revolução Francesa que influenciou a independência do Haiti e a principal diferença entre este processo e as outras lutas pela independência das colônias americanas.
Olha, vamos devagar, agora é a minha vez, tá? Na primeira vocês começaram. Na primeira que eu falo, a quinta. Meus amores, eu acho que eu lá atrás, eu não lembro, eu falei, Haiti. Pois é, essa data aqui, no século XVIII, você tem sempre que marcar. É uma questão de idade contemporânea. E o Haiti, ele é o segundo país da América a se libertar. Vocês devem ter um pouco mais de respeito com o Haiti. O primeiro é os Estados Unidos. Beleza, tudo bem. 1776. Mas o segundo é o Haiti, em 1804, se eu não me engano. No século XVIII, ele está se referindo ao ano de 1791. Eu quero conversar com você. Você tem que ter muita calma em Revolução Francesa. Eu já te mandei 3 aulas. E você precisa parar um tempo da sua vida para ver. Por quê? Porque você precisa me dizer agora no chat qual época da Revolução Francesa influenciou esse movimento no Haiti. A pergunta não é essa, mas eu quero te ferrar. Quá, quá, quá. Que fase da Revolução influenciou o Haiti? Consolidações, desculpa, antecipações, primeira fase. Antecipações, segunda fase. Ou consolidações? Escreve no chat aí. Quer saber de camponeiro? Não, pô. Vambora, pessoal. Para de me enrolar. Tu sabe que eu sou papo reto, né? Tá me enrolando. Eu quero saber se é instituições, antecipações ou consolidações. Eu vou até pro chat. Vou ver no chat. A Pâmela é malandra. Período jacobino, período do terror. Quer saber de camponês não, Matheus? Isso aí, Tuane, Pâmela, é a era das antecipações. É o período do terror. Você tem que saber isso, tá? Instituições é o início, é do verbo instituir. Instituições, instituir. Ai, ai, ai. Antecipações, quando antecipa medidas radicais. Ai, ai, ai. E consolidações vem do verbo consolidar, quando consolida a revolução. Dá para ver que você não viu o vídeo, né? Ou seja, é muito vídeo, né? Tá maneiro esse negócio da enquete, né? Já passou de 20. 20 vídeos já. Mas vamos lá. Vamos voltar à questão. Eu quero só o Rani, liga para o Erjo tem o telefone. É melhor você ligar para eles, tá? Essa ficção é legal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, eu quero saber qual é a ideia da Revolução Francesa. Eu estou de olho no chat. Qual é a ideia da Revolução Francesa que inspirou o movimento no Haiti? Tá demorando hoje, hein? Aê!
A igualdade, grande Felipe Calixto. Como é que a Revolução Francesa fala em igualdade sem igualdade? Isso aí, o homem igual perante a lei. Boa, galera. Ah, Mirella, para com isso. Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso aí lembra da maçonaria. Na verdade, a Revolução Francesa era liberdade, igualdade e propriedade. A gente já conversou sobre isso. Mas tudo bem. Pessoal, nada de clichê. É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que estabelecia que todos eram iguais perante a lei. É isso aí. A ideia de igualdade. Gostei, gostei. Ana Vitória, igualdade legislativa? Não, é igualdade perante a lei. Igualdade legislativa é parlamentar. Vamos lá. Qual a principal diferença? Oh, saiu aqui a tela. Saiu, professor, a transmissão? Lê para mim. Saiu, caiu aqui o meu. Ah, tá, foi do senhor. Ele pede apontar uma proposta de revolução, isso a gente já fez, né? Sim. E a principal diferença entre este processo e as outras lutas pela independência das colônias americanas. Bom, pessoal, aqui não adianta enrolar muito, né? Porque não tem muita resposta. Quando bota a principal, frisa a palavra principal. É o destaque. O destaque é a luta pelo fim da escravidão negra. Aqui tem um negócio, galera. Eu botei luta pelo fim da escravidão. Eu tiraria ponto. Luísa Costa. Abolição da escravidão. Abolição da escravidão negra. É uma prova discursiva, entendeu? Não, participação popular também tem na América Espanhola. Pamela. Os crioulos têm apoio do povo. Lohane, isso. Mas a principal diferença é a luta pelo fim da escravidão. A resposta ideal é a luta pelo fim da escravidão. Isso, Matheus Gils. As outras colônias não tinham caráter abolicionista. É isso. Tá bom, João. Tanto é que depois entram os jacobinos, e os jacobinos acabam com a escravidão nas colônias. É uma das decisões jacobinas. Fim da escravidão nas colônias. Criação do ensino público gratuito. Lei do máximo. Lembram da lei do máximo? Lembram? O preço da pipoca é X. Se aumentar a pipoca acima de X, mata o pipoqueiro. Ah, moleque! Gente, eu fui ver um filme lindo. Vocês deviam ver. O Som da Liberdade. É muito lindo. Mas vamos lá. Sinceramente, pessoal, legal, mas é a minoria, né? Vamos lá. Pessoal, achei fácil demais essa questão. Concordam ou discordam?
Estão achando fácil, Igor. Pois é, tô aqui no chat. E tem aluno que fica com medo só porque falou do Haiti. Não, eu acho que parece mais que os jacobinos, que é mais urbano, entendeu? Os camponeses da Revolução Francesa, eles não lutavam pelo poder, eles lutavam pelo fim da servidão feudal, lutavam pela reforma agrária, entendeu? É legal, mas o mais importante é a burguesia, pequena, que é o jacobino, ou alta, que é o girondino. Vamos lá. O Thais Maria, Jéssica, alguém põe o link da aula das 19 aqui. Eu acho que vai ser bom para vocês ficar uma aula inteira no mesmo tema. Eu acho. Tem como botar o link aqui, Thais Maria, Jéssica? Sim. Pessoal, vai por mim, a gente vai ver muita coisa. Quem é que vai assistir hoje? Faz um esforcinho. Vou assistir, professor. Se estiver cansado, faz umas 10 só e sai. Vitor, depois você vê a gravação. Eu vou querer ver quem sabe mais, o pessoal da UERJ ou do Enem. Professor, tá Agora eu vou me dizendo divertir. no formulário que não tá mais aceitando resposta para se inscrever para aula. É só reabrir. Thais Maria, é só reabrir. Já reabri, tá bom? É porque o pessoal do Enem tinha um horário. Obrigada. Vai reabrir. Já reabriu? Já sim, pode entrar novamente. Vamos lá, galera. Próxima questão. 7. A Primeira Guerra Mundial provocou uma reorganização político-territorial da Europa, como se observa nos mapas. Duas ideias orientaram essa reorganização: a do Estado-nação e, no caso da fronteira russa, a do cordão sanitário. A partir da análise dos mapas, identifique a mudança ocorrida na organização política europeia após a Primeira Guerra. Em seguida, identifique o motivo que levou ao estabelecimento da política do cordão sanitário naquele momento. Bom, repararam? Fascismo, nazismo, Primeira Guerra. Essa prova é uma prova linda. Sim, eu vou falar para vocês, é uma prova muito bonita. Vocês estão sentindo? A prova completa, mas sem tanta dificuldade. É isso que eu quero conversar com vocês hoje. A ideia é o aluno da show aproveitar a prova e dar o seu show, escrever melhor, entendeu? Por exemplo, aqui o mapa, ó. Olha aqui, ó. Mudou o mapa da Europa. Ai, tá linda essa prova. Próxima questão do Mercosul. Deixa eu conversar com vocês. Enquanto isso, botem a resposta no chat. Pessoal, antes da Primeira Guerra, tinha Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, ok? Então tinha uma configuração.
E a Alsácia-Lorena estava nas mãos da Alemanha, que era um império também. Sabiam? Então tinha o Império Alemão, o Império Turco-Otomano e tinha o Império Austro-Húngaro. A Primeira Guerra, ela acabou com os impérios. A Áustria virou um país, a Hungria virou outro. A Turquia também. E a Alemanha passa a ser uma república. A República de Weimar. Ok? Então, uma orientação é o fim dos impérios. A pergunta é sobre a Europa, mas eu aproveitei para dar uma geral para vocês. Na região do Oriente Médio, a Palestina vai ficar com a Inglaterra. A Síria e o Líbano vão ficar com a França, por causa de Versalhes. A Alemanha era dona de Togo e Camarões, mas perdeu no Tratado de Versalhes também. Mas vamos lá. Lê as respostas aí. Ana Vitória Venâncio. Mudança ocorrida. Alguns impérios se desmembraram em vários países. Júlia Braga. Letra A. Como mudança, tivemos o fim de todos os impérios e a formação de diversos novos países nos territórios desses antigos impérios. Letra B. O cordão sanitário tinha o objetivo de impedir que as revoluções russas, bolcheviques, se espalhassem pela Europa. Tem mais, não? Tem mais. Juliana Salvador. A principal mudança na organização europeia foi a reconfiguração das fronteiras após a derrota dos impérios centrais, alemão e austríaco, dando origem a novos estados, como Tchecoslováquia e Hungria no leste europeu, e permitiu a formação de novas nações árabes no Oriente Médio. A Revolução Russa e a criação da União Soviética ameaçaram o capitalismo. Isso levou à criação da política de isolamento da nação comunista, conhecida como cordão sanitário. Aí tem a da Joelma Mello. Após a Primeira Guerra, podemos observar como mudança o desmembramento de estados multinacionais com a formação de Estado-nação. Ian Ribas. Surgiram novos países com a organização política europeia após a Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, a Polônia e a Prússia, que surgiram após a dissolução de uma parte do território russo e alemão. O motivo da criação da política do cordão sanitário foi evitar a propagação do socialismo. A Ana Vitória Venâncio respondeu que B. Naquele contexto, a política do cordão sanitário consistia em impedir o avanço do comunismo bolchevique pela Europa. Giovana Borges. A mudança que ocorreu foi a dissolução e a criação de novos estados-nações. A política do cordão sanitário serviu para impedir o avanço do bolchevismo russo sobre o Ocidente. O Vitor Novo, o fim e o desmembramento de impérios e surgimento de novos países. Mirella Croaré, B. A Revolução Russa. Felipe Calixto disse: a mudança foi que surgiram muitos países a partir de impérios desmembrados após o fim da Primeira Guerra. Sobre a Rússia, a política do cordão sanitário na fronteira russa foi estabelecido devido ao medo da expansão do comunismo liderado pela Rússia soviética, com o objetivo de criar países hostis ao comunismo e impedir sua expansão na Europa. Aí a Rania Fonseca disse que não entendeu a parte do cordão sanitário. Acabou? Tem algumas coisas mais, mas Não é tudo. Tá. Aqui é uma aula onde o aluno é ativo. Ele escreve, a gente lê, a gente troca. Por isso que não é no YouTube. A aula das 19 é no YouTube. Tem chat também. Mas é diferente, né? Eu acho assim melhor.
Lê tudo. O Breno de Souza Schumacher disse: a mudança foi o desmembramento dos impérios, surgindo assim Estados-nações. Ana Carolina de Oliveira Tolentino: a mudança ocorrida foi a transformação da Alemanha em república e a formação dos Estados Nacionais da Áustria e Hungria. O cordão sanitário foi: os países capitalistas criaram uma barreira econômica contra os avanços do socialismo. O Breno disse que o cordão sanitário foi um isolamento econômico do bolchevismo russo feito por países capitalistas europeus. Mas Gente, eu li a sua? lê. Não, é porque ele está pedindo para ler, mas eu não sei se eu li. Eu acho que eu li. Vou voltar aqui para ver se eu acho dele. Professor, a Rania pediu para o senhor esclarecer essa questão do cordão sanitário, que ela não entendeu muito bem. Eu ouvi. Ô, Jéssica, Thais Maria, vai lá e vê quantos da UERJ se inscreveram para hoje à noite. Vê se aumentou. Gente, vocês já repararam como vocês estão escrevendo melhor? Quantos alunos estão respondendo? Miriam, estamos com 33, tá? Tá bom. Pessoal, vocês notam que vocês estão melhorando? Eu acho até que muita gente não vem à aula porque não vai conseguir acompanhar o ritmo de vocês. E eu vi no YouTube, não tem tanta gente assim vendo no YouTube. Uns 30, 40. Na verdade, tem muita gente que não entendeu que se não aprender a escrever, se não criar o hábito de escrever, tá ferrado. Você tem que acordar de manhã, bom dia, fazer uma discursiva. Tem que dar um beijo na namorada, no namorado, bom dia, fazer discursiva. Sabe, foi fazer festa de aniversário para alguém, festa de alguém, uma discursiva. Foi no banheiro, uma discursiva. Almoçou, uma discursiva. Você tem que aprender a viver a sua vida. Amanhã a gente vai iniciar uma campanha dos últimos 2 meses de aula. Se você tiver amigos que realmente estudem e realmente vão fazer a prova específica, amanhã vocês vão poder chamar. A Thais Costa vai explicar, a Thais Maria amanhã. Vai ser um dia como se fosse uma janela de transferência. Amanhã a gente vai aceitar receber alunos. E no dia 4 acaba a inscrição. Mas eu vejo como vocês estão melhorando. É nítido isso. Eu fico ouvindo as respostas, não comento porque a maioria absoluta está certa. Cada um escrevendo de um jeito, já reparou? Nessa questão, por exemplo, a Alemanha virou república, fim dos impérios, criação da Áustria e da Hungria. Eu senti falta de alguém falar da criação da Polônia, da criação da Iugoslávia, da criação da Tchecoslováquia. Teve uma pessoa que falou da Polônia e da Tchecoslováquia, professor. Pois é. Ou seja, completou. Surgimento de novos países. Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Quem apela pode botar também. Hungria, Áustria. Gostei muito disso. Muito. Porque é uma questão média. Agora, qual é a ideia do cordão sanitário? Bom, eu vou falar do meu jeito, tá? Dane-se que tá gravando. Cordão sanitário é a ideia de que a merda tá do outro lado, entendeu? Sim, politicamente falando. Por causa da criação da União Soviética em 1922.
porque teve a Revolução, né? Fevereiro, outubro, a Guerra Civil. Aí depois da Guerra Civil, o Lenin criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso assustou, né? Muito o capitalismo. Os partidos comunistas cresceram na Itália antes de Mussolini chegar ao poder, na própria Alemanha. Então a ideia é essa. Você que perguntou sobre cordão sanitário, é o que uma aluna falou brilhantemente. É uma política de isolamento da União Soviética. Como se a União Soviética fosse leprosa, entendeu? Não escreve do meu jeito, mas se você pensar do meu jeito vai ficar mais fácil. A merda tá do outro lado. A merda para o capitalismo era o quê? Era o comunismo. Beleza? Lê de novo as perguntas para mim, por favor. Ele pede para identificar a mudança ocorrida na organização política europeia após a Primeira Guerra e identificar o motivo que levou ao estabelecimento da política do cordão sanitário no momento. Tá, quem botou o medo do socialismo também está certo. Tá? A criação da União Soviética, o medo de Stalin. Eu já falei para vocês, essa porra não é matemática. Isso aqui é história. Então, cada um tem o seu jeito de contar a mesma história. Não existe um gabarito só. Existe uma base de respostas. Eu não sei se vocês notaram, mas a primeira parte da questão era meio geográfica, né? Geopolítica, se vocês quiserem assim. Porque sempre tem uma questão ou duas com um traço mais geográfico. Tá bom? Tem mais alguma pergunta nessa questão? Podemos mudar? Então vamos lá, questão número 8. É 8 agora? Vamos lá, número 8. Com o fim da bipolaridade política, avançaram os processos de integração entre países. Um exemplo disso é o Mercosul, criado em 1991. O quadro abaixo ilustra o PIB, PPC, paridade do poder de compra, e o IDH dos países do Mercosul para o ano de 2007, com a entrada da Venezuela. Indique 2 objetivos econômicos da formação do Mercosul. Aponte também uma dificuldade para a consolidação desse bloco. Gente, hoje essa questão seria o quê? Anota aí nas dicas do William. BRICS. Essa questão atualizada que deve cair na UERJ é do BRICS, com a entrada da Argentina e de outros países. Vou até pesquisar isso para vocês. É muito legal. Olha como a gente tem que aprender a atualizar a questão. Na época, a novidade era o Mercosul e a entrada da Venezuela. Lê as respostas para mim. Muito fácil, né? Vai. Lohane Santana. O uso da tarifa externa comum e a livre zona de comércio entre os participantes. A pobreza e a desigualdade e a instabilidade política. Breno de Souza Schumacher. Redução das tarifas alfandegárias e a formação de um mercado comum entre os países do bloco. Muito boa essa, eu gostei dessa. Ian Ribas.
Os dois objetivos econômicos da formação do Mercosul foram a facilitação e a fomentação do comércio entre os países que fazem parte do Mercosul. Podemos apontar a pluralidade cultural como uma dificuldade para a união desses países, pois os países presentes no Mercosul, em maioria, são completamente diferentes culturalmente e muitas vezes contendo ideias e objetivos diferentes uns dos outros. Acabou? Não, Ana Vitória Venâncio. Objetivos: promover o livre mercado e a livre circulação de pessoas entre os países do bloco e associar as divergências políticas e ideológicas entre as lideranças dos países do Mercosul é um fator que dificulta a consolidação do bloco. Júlia Braga. Letra A. A criação do Mercosul tinha como objetivo intensificar as relações econômicas entre os países, estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos, sem precisar dos trâmites burocráticos e o imposto único para produtos destes países. B. Uma dificuldade para a consolidação é a perda de certa autonomia comercial, já que o Mercosul estabelece uma tarifa externa comum. Aí tem a minha resposta. O Mercosul tem como objetivo o aumento das trocas comerciais entre os países do bloco e melhora da competitividade internacional dos produtos vendidos por eles. Entretanto, essa integração regional é prejudicada pelas instabilidades políticas dos governos latino-americanos, o que minimiza sua consolidação. É isso, professor. Gente, que bacana, hein? Que bacana, como vocês estão escrevendo bem. Mas olha só, objetivos econômicos, entendeu? A pergunta é clara, objetivos econômicos. É isso aí, redução das tarifas, mercado comum. As respostas estão muito boas. Agora, quando ele fala dificuldade, eu não notei, mas há uma pressão dos Estados Unidos contrária. Vocês sabem disso, né? Não, acho que não apareceu isso, né? Oposição dos Estados Unidos. Também essa questão das divergências ideológicas. A própria diferença de IDH entre as nações. Ok? Considerei essa fácil, pessoal. Vocês querem comentar? Eu achei uma questão fácil também, mas ela pode te pegar na pegadinha, né? Por causa que o senhor falou objetivos econômicos. E às vezes a pessoa pensa em outra coisa. Se não olhar direito, dança, entendeu? Pois é. Vou botar na Eu próxima. posso falar uma coisa com vocês? Eu quero saber, no chat, quem foi o primeiro a propor a integração da América? O bisavô do Mercosul. Vamos lá, chat. Quem foi o bisavô do Mercosul? Agora te peguei. Nossa, professor, me pegou de verdade. Sou muito ruim em geografia. Não, bisavô. Qual foi o primeiro ser humano a propor a integração da América? Ai. Não acredito. Não. Não, é uma pessoa, tá? Para de país. Que Maria Francisco, pô. Acertou Juliana com Y Salvador. Porra! Simão Bolívar sabe muito. Simão Bolívar, ele defendia que a América fosse um país só, sem fronteiras. Chamava-se pan-americanismo. Que maneiro, teve gente que acertou. Olha que lindo. Pan-americanismo. O Mercosul, ele se inspira
nas ideias de Bolívar. Beleza? Vamos lá, última questão de hoje, vamos lá. Não vai dar para fazer tudo hoje. Aí quarta-feira a gente faz a que faltar e eu vou dar uma prova nova, tá bom? Vamos lá. 9. Han Chicken, 9 é sobre a Guerra do Vietnã. um A símbolo. 9 é linda. O destino da Vamos menina lá. foi a cara de uma guerra. Ela se transformou no símbolo da Guerra do Vietnã, 1959 até 1975. Hoje, Han Chick-In-Phu ainda carrega as marcas do bombardeio, mas se esforça para superar o trauma. A bomba foi lançada sobre seu vilarejo quando tinha 9 anos por soldados do Vietnã do Sul contra tropas norte-vietnamitas. A operação foi coordenada por militares americanos. No regime comunista, Van teve a autorização para estudar medicina em Cuba, onde conheceu seu marido. Na viagem de lua de mel, o avião fez uma escala no Canadá, de onde o casal nunca mais saiu. Nos anos 1990, a vietnamita passou a atuar como ativista de direitos humanos, tornou-se embaixadora da Unesco e criou uma fundação. Até hoje, Fan se lembra dos comentários do então presidente americano Richard Nixon, que duvidava da autenticidade da foto que correu o mundo, na qual ela foge nua após o ataque da bomba de Napalm. A Guerra do Vietnã, no Sudeste Asiático, foi um dos conflitos mais sangrentos do século XX, estando diretamente relacionado às tensões do contexto internacional nas décadas de 1960 e 1970. Indique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra Fria. Apresente também duas consequências desse conflito para esse país. Gente, isso é lindo, isso é lindo. Essa prova tá linda. Próxima questão é Fernando Henrique Cardoso. Gente, olha só. Quer ler as respostas? Lê. A Mirella Croaré botou a diferença ideológica entre o Vietnã do Sul com o Vietnã do Norte. Vitor Novo. Só um minutinho. Bipolaridade política caracterizada por um conflito entre o socialismo e o capitalismo. Proclamação da República Socialista do Vietnã e unificação das regiões sul-norte, antes separadas por seus ideais políticos. Guilherme Braga. A. Um fator que caracteriza essa guerra foi a bipolaridade ideológica entre o Vietnã do Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, capitalista, se assemelhando à Guerra Fria entre Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, comunista. B. Essa guerra deixou inúmeros mortos dentre os militares e civis e se encerrou com a unificação do Vietnã. Matheus Gils. Um dos fatores: bipolarização entre capitalismo e seus aliados e socialismo ou comunismo, União Soviética e seus aliados, e o próprio Vietnã como palco dessa polarização. Duas consequências: unificação territorial e política, socialismo, grande número de civis e militares mortos. Aí o Ian Ribas respondeu que a Guerra Fria foi uma guerra em que não houve confronto direto entre os EUA e a União Soviética, porém, houve conflitos indiretos, como a Guerra do Vietnã, onde essas duas potências guerrearam de forma indireta. Esse tipo de conflito entre os EUA e a União Soviética foi muito comum durante a Guerra Fria. A primeira consequência desse conflito para o Vietnã foi a destruição em massa que ocorreu nesse território, e a segunda foi o agravamento da precariedade econômica em que o Vietnã já se encontrava. A Mirella disse que B. Consequências foram as mortes por conta dos bombardeios e devastação da produção agrícola. A Ana Carolina de Oliveira. É caracterizado pelo conflito do socialismo e capitalismo. A consequência foi a consolidação do socialismo e a unificação dos territórios. E o Breno de Souza Schumacher, a bipolaridade ideológica entre capitalismo e socialismo. Acabou. Acabou? Acabou. Eu vou escrever um negócio aqui para vocês. Olho no chat. Calma, estou digitando.
Eu quero que vocês virem vietnamitas. Gente, os vietnamitas são um dos maiores exemplos de resistência que existe na história. Os vietnamitas foram dominados pela França no imperialismo no século XIX. Não é difícil, né? Vietnã. Os vietnamitas foram invadidos pelo Japão. E na Segunda Guerra eles venceram os japoneses. Depois a França não aceitou a independência. Eles venceram a França na Guerra da Indochina. E depois venceram os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. São 3 guerras seguidas. Sabe? Eles venceram a guerra contra o Japão, Segunda Guerra Mundial. Venceram a guerra contra a França, Guerra da Indochina. E venceram a guerra do Vietnã, contra os Estados Unidos. Ou seja, o Vietnã é um símbolo, é um lugar lindo. Eu tenho sonho de ir para o Vietnã. É um arquipélago lindo para fazer turismo. Pesquisem depois um dia. Agora, o fato que deixa claro é a divisão de uma nação por questões ideológicas. Olha a pergunta, ó. Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra Fria. Ué, o Vietnã do Sul era capitalista. O Vietnã do Norte era comunista. Então, a divisão de um país por questões ideológicas. Outra resposta. Vamos conversar. Professor, a Rania respondeu aqui, ó. Ai, saiu, só um minutinho. A Joelma e a Rania. A Joelma. Um fator que caracteriza a intervenção das grandes potências estrangeiras no conflito. 2 características, unificação territorial e o elevado número de mortes. Aí, Rania, a Guerra do Vietnã é um fato característico da Guerra Fria, porque o país foi dividido em norte e sul, sendo um aliado do capitalismo e outro socialismo, e esse foi o motivo da Guerra Fria em geral. Aí a Joelma... aí agora o Matheus perguntou por que os americanos se ferraram no Vietnã. A inadaptação ao clima influenciou? Parou? Eu acho que essas 2 são as melhores. A divisão de uma nação por questões ideológicas e a presença de potências militares no conflito. União Soviética, China e Estados Unidos. Agora, as consequências, realmente, a unificação do país, a implantação do socialismo, as mortes, ok? Eu estou olhando aqui para o tempo da nossa aula, e eu gostaria de trabalhar isso com a cabeça de vocês. O Vietnã é heróico. Agora, não é guerra do Vietnã, são 3 guerras. Primeira guerra é a Segunda Guerra Mundial, que é o vietnamita contra o Japão. Deixa eu explicar. O Vietnã era da França, mas o Hitler invadiu a França na Europa. E isso acabou gerando... Vai aparecer na aula de hoje, às 19. Isso acabou gerando a invasão do Vietnã pelo Japão, porque a França não tinha mais como controlar. E aí os vietnamitas, eles vão, vencer o Japão na Segunda Guerra Mundial. Eles achavam que estavam independentes, descolonização. Só que a França não aceitou. A França quis retomar o Vietnã. E isso gerou a Guerra da Indochina, que é uma guerra que vai gerar
a independência do Vietnã. É muito importante isso. Por quê? Porque a ONU ela marcou eleições no Vietnã em 1956. Só que o Vietnã não teve eleição. Os Estados Unidos não deixou ter eleição. E aí o norte comunista marchou para invadir o sul capitalista. O americano entrou do lado do sul. Só que os vietnamitas conheciam melhor o território. E apesar de toda a estrutura dos Vietcongs, a gente chama o norte de Vietcong, como os Vietcongs conheciam mais o território, os Estados Unidos acabou perdendo. E eu queria falar com vocês sobre isso, porque o filme Rambo, o primeiro Rambo, começa com os americanos fugindo da embaixada. O Rambo é o anti-herói. Ele faz tudo que os americanos não fizeram, porque os vietnamitas expulsaram os americanos. Só que os americanos chamam isso, atenção, os americanos chamam isso de paz honrosa. Em 1973, os americanos saem do Vietnã. Filhos da puta, né? Deixaram o Vietnã do Sul na merda. E aí, sem apoio americano, o norte invadiu o sul. E unificou o país. Então, vamos lá. Quando o americano sai do Vietnã? Em 73. Quando é a unificação do Vietnã? 75. Eu não quero ser chato com vocês. Não quero. São 50 anos da saída americana do Vietnã. 73, 2023. Temos que ficar ligados em tudo. E não foi difícil. A Guerra do Vietnã é um dos destaques da Guerra Fria. Eu, daqui a pouco, eu vou botar nessas enquetes, não hoje, vou botar Guerra Fria. Por quê? Quais são os grandes momentos da Guerra Fria? É Muro de Berlim, crise dos mísseis e Guerra do Vietnã. São os 3 grandes momentos. Tá bom? Pessoal, a última é de Nova República. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar nossa aulinha aqui hoje. Hoje a gente fez 5 questões. A gente fez a 5, a 4, a 7, a 8 e a 9. Primeira vez que a gente faz as 5 questões. Eu vou deixar a última, que a última é de Nova República. Eu não quero fazer correndo. E aí vou parar uns 10 minutinhos antes, para a gente descansar 40 minutos antes da próxima aula, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tá? Só tem uma questão para quarta-feira. Pelo amor de Deus, né? Uma questão para vocês fazerem. Caprichem, tá? Obrigada, professor. Boa noite. Valeu. Qual foi o Muito pico, obrigada, Jéssica? 41, William. Tá ótimo. Comentem lá no Zap, pessoal. Vamos estudar a Segunda Guerra. Vamos aprofundar. Eu tenho a notícia para vocês. Eu acho que sexta-feira eu vou dar uma aula de República Velha para a prova do SPSEX e vou convidar vocês. Coisa de doido. Obrigada, galera. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.